Olá, sou Delma Evaner, professora de Ciências da Rede Municipal de Educação de Governador Valadares. E hoje estou aqui para falar com você, aluno do 9º ano. Nós já falamos sobre matéria. Hoje, classificação da matéria. Dentro de classificação da matéria, nós temos substâncias ou misturas. Bom, substância. A gente ouve muito falar, substância química, cuidado com substância química. O que é uma substância química? Toda porção, toda qualidade de matéria que possui as mesmas características, a mesma constituição, é denominado substância química. Então, a gente tem aqui dois conceitos que são válidos para nós. Você está lendo aí na tela que aparece na sua TV. Então, uma porção de matéria que tem propriedades bem definidas e que lhes são características. Então, é daquela substância. Quando eu falo, por exemplo, água, vem à sua mente uma determinada característica ou diversas características. Quando eu falo para você óleo de cozinha, vem outra característica. Quando eu falo acetona, então deu para perceber que as características são bem próprias, são marcantes daquela substância? Ou eu posso dizer também que substância é um conjunto de átomos, moléculas ou compostos iônicos iguais entre si, ou seja, somente um tipo de constituinte. Às vezes, quando a gente ouve falar substância química, a nossa mente vai logo para aqueles frascos coloridos de laboratórios que às vezes a gente vê em filmes. Mas substância química está muito mais próximo de nós. A gente precisa desses laboratórios mirabolantes e nem sempre elas vêm em cores chamativas, cores bonitas, como aparece aí na sua TV, com algumas vidrarias utilizadas em laboratórios. Ali a gente tem balões, erlemaias, são vidrarias de laboratório. Bom, mas temos aqui também água destilada. Água destilada é uma substância química e não é essa água que a gente bebe, não. A água destilada, ela não tem sais minerais. Ela é água pura, não tem flúor adicionado, não tem sais de magnésio, não tem cloreto. Água, somente H2O. É a chamada água destilada. Aparece até uma fórmula aqui, H2O. Temos aqui, olha que nome bacana, cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o sal que nós utilizamos para salgar os alimentos. E ele é extraído do mar. Então, é uma substância natural. Nós temos aqui algumas porções, muitas porções de cloreto de sódio. Outra substância, ouro. Ouro é uma substância, mas a pulseira de ouro que você tem, o brinco de ouro que você tem, nós vamos falar sobre ele depois, porque ele não é uma substância, ele é uma mistura. Mas não fica triste, não. É ouro, tem ouro, tá certo? Mas quando eu falo em substância ouro, eu estou me referindo a um único tipo de matéria. E temos aqui também mercúrio. O mercúrio não é aquele utilizado
na ferida, né? Quando cai, vou passar mercúrio. Não, não é aquele. Aqui é um metal. Ele existe em termômetros. A pontinha do termômetro prateada, ali tem a substância química mercúrio. Então, nós temos aqui alguns exemplos de substância química. Vamos seguir? As substâncias químicas, elas são classificadas em substância química simples ou substância química composta. Bom, a substância, eu posso simplesmente dizer substância química ou substância pura, é a mesma coisa. A substância simples, ela é formada por um único tipo de átomo de elemento químico. A substância química composta, ela é formada por átomos de elementos químicos diferentes. Temos aqui alguns nomes. Hidrogênio. Hidrogênio é um gás. Ele serve como combustível. Ele é uma substância constituída somente por átomos do elemento químico hidrogênio. Temos aqui ferro. Ferro é uma outra substância pura formada por átomos do elemento químico ferro. Oxigênio. Oxigênio, abundante também na atmosfera, indispensável para a nossa respiração, é uma substância pura. Só tem átomos de oxigênio, então ela é pura, simples, só tem oxigênio na sua constituição. E o outro exemplo que aparece para nós é o alumínio. O alumínio também é uma substância simples, só tem átomos do elemento químico alumínio. Agora, quando eu vou falar da composta, eu tenho mais de um tipo de átomo de elemento químico. Quando eu falo água, Delma, você falou ainda há pouco, H2O. Muito bem. H2O são átomos de elementos químicos diferentes. Eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Então, agora já não é só um tipo, né? Não é único, agora são dois. Quando eu falo em glicose, glicose é uma substância que circula no nosso organismo pelo sangue. A glicose, ela tem átomos do elemento químico carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, 3 átomos de elementos químicos diferentes. Também gás carbônico, esse você ouve falar bem. Este é constituído pelos átomos do elemento químico carbono e oxigênio. Então, mais de um átomo de elemento químico diferente. Cloreto de sódio. Vimos na tela anterior e você está lembrando. Cloreto de sódio. Conhecemos como sal de cozinha. Então, cloreto de sódio é constituído por átomos do elemento químico sódio e átomos do elemento químico cloro. Por isso, cloreto de sódio. Tranquilo? Então, substância pura, simples, átomos de um único elemento químico é que a constitui. Substância química composta, constituída por átomos de mais de um tipo de elemento químico. Tudo bem? Vamos seguir? As substâncias químicas,
elas possuem fórmulas. Além de ter um nome para as designar, existe também a maneira de representá-las escrevendo os átomos dos elementos químicos e a quantidade desses átomos que se juntam, que se ligam, que se unem para formar aquela substância. Então, a substância química, além de ter um nome, ela tem também uma fórmula. Então, quando a gente fala a fórmula química da substância, é isto aqui, é a representação dos átomos, qualidade de átomos que aparecem e quantidades dos átomos que aparecem. Temos aqui, novamente, CO2. CO2, sim, a gente conhece como gás carbônico. É o dióxido de carbono. Então, eu preciso de um átomo do elemento químico carbono e 2 átomos do elemento químico oxigênio. E por que esta imagem, esta fórmula do CO2 está exatamente saindo aqui pela chaminé de fábrica, de indústria? Por quê? O gás carbônico, ou o CO2, ele é liberado a partir de queima de material orgânico. Ele também é expelido, ele é liberado pela nossa expiração. Ele é produzido, ele é sintetizado no interior do nosso organismo. Então, voltamos aqui para a parte química, CO2. É a fórmula química da substância dióxido de carbono, gás carbônico. Temos aqui F2, então veja bem, qualidade F, flúor. Quantos átomos desse elemento químico se unem para formar a substância química flúor? 2. Por isso aparece F2. O flúor, ele é útil, entre outras, no cuidado dos nossos dentes, na proteção dos nossos dentes, e entra na constituição do creme dental. Então, por isso eu coloquei aqui a imagem já sugestiva que você não vai esquecer. Temos aqui Fe, ferro. Aqui nós temos um minério do qual se extrai ferro. Então, ferro, embora esteja aparecendo 2 letras, é apenas a fórmula de uma substância. É porque alguns nomes, algumas fórmulas de elementos químicos, algumas identificações, elas são escritas com 2 letras. Nós falaremos disso depois. Então, Fe, ferro. Temos aqui C6H12O6 e aqui nós temos batatas, né? A batatinha. A batata, ela tem muito carboidrato. E o carboidrato, à medida que ele vai sendo degradado, ele libera, ele é degradado, ele é quebrado em porções cada vez menores de glicose, que é exatamente esta fórmula química. C, H e O são os elementos que se unem. Quanto de cada elemento? C6, então 6 átomos do elemento químico carbono, que estão ligados a 12 átomos do elemento químico hidrogênio e, novamente, a 6 átomos do elemento químico oxigênio. Então, C6H12O6 é uma fórmula química da substância glicose. Aparece novamente para a gente H2O, a fórmula química da água destilada. Então, quais elementos químicos? Hidrogênio e oxigênio. Quanto de cada elemento químico?
dois átomos do elemento químico hidrogênio se ligam ao elemento químico oxigênio. E temos oxigênio puro, que é uma substância pura simples, e temos o nitrogênio, que é o gás mais abundante da atmosfera, também N2, qualidade e quantidade. Você é capaz de classificar essas substâncias como simples e composta? Composta, dois elementos, composta, composta. Substância simples, simples, simples e substância simples. As substâncias químicas, elas estão no nosso corpo. Quando a gente pensa água, maior quantidade da substância química que existe no nosso corpo é a água. Ela é a substância mais abundante em todos os organismos vivos. Aí a gente entra com o cálcio, é substância química presente nos nossos ossos. E algumas substâncias químicas, elas não são benéficas ao nosso organismo. Então, as substâncias químicas e o nosso corpo, às vezes, pode ter algum prejuízo. Então, não é recomendável de forma alguma cheirar substância química que você não sabe o que é. Pode ser maléfico. Provar, colocar na boca também de jeito nenhum, porque pode ser prejudicial ao nosso organismo. Tenho certeza que a nossa aula valeu a pena, você conseguiu aprender, identificar substâncias no seu dia a dia e olha, não se esqueça, para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube SMED-GV. Bye, bye! Te espero na próxima aula!